Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O STF pretende usar os inquéritos das alegadas fake news e dos atos supostamente antidemocráticos como ameaça e como forma de disciplinar extremismos. Eu explico. Segundo a Folha de São Paulo, que ouviu aqueles ministros que não gostam de falar abertamente com a imprensa, os titulares da corte enxergam nesses dois inquéritos uma maneira de, aspas, proteger as instituições de possíveis arroubos autoritários no período. A corte aposta no recrudescimento da polarização política com a anulação das sentenças contra Lula. Esses ministros do STF falaram ao jornal que essas investigações podem impedir cenas como as registradas nos Estados Unidos após a eleição de 2020. A invasão do Capitólio por manifestantes foi citada como exemplo do que é preciso evitar no Brasil. Fiuza. Conversa fiada, Vitor. Eu estava te ouvindo falar e pensando assim, pô, esses caras, eles não cansam da sua própria hipocrisia, né? Será que tem espelho em casa? Então, uma corte que está protagonizando nesse momento a maior fake news dentro do direito da história, que é fazer o Lula virar inocente, o ladrão número 1, virar inocente, na mão grande, com embargo de declaração, com firula, pirueta de Fachin. Esses caras são gabaritados para tratar de fake news aonde? Eles não têm absolutamente nenhuma autoridade para dizer o que é verdadeiro. Eles estão envoltos em ações nebulosas. O próprio inquérito é uma aberração em si. Então, o que me deixa assim confortável, Vitor, em relação a isso, é que a opinião pública saudável, essa que não quer viver pendurada num padrinho, numa boquinha, né, numa sinecura aqui ou ali, ela já entendeu esse jogo. Ela já entendeu a politicagem que tomou conta da corte máxima do país. Então, isso está definido. A gente só tem que ir agindo para que as instituições não se percam de vez, né? Vem a eleição aí em 2022 e a gente sabe que com instituições balançando dessa maneira, ao sabor dos ventos políticos, o ambiente não é nada seguro. Zé Maria. Esse inquérito aí das fake news, que é um inquérito de que ninguém sabe exatamente o que é, eu chamo a coisa porque não tem os pressupostos legais, ou seja, não teve iniciação na polícia ou no Ministério Público, né? Ele tem um conteúdo explosivo. Me disseram que integrantes do governo foram, inclusive, chamados e informados sobre o conteúdo. E houve contenção de alguns integrantes do governo, principalmente com estas ações de internet e também ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. O que eu acho é que esse inquérito tem que ser trazido à luz do sol. Não há detergente melhor do que a transparência, ou seja, a luz do sol. E aí, iniciado através de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público, mostrando quem ameaça, quem joga bomba em jardim de casa de ministro do Supremo Tribunal Federal e puni-los. E não tomar como refém pessoas de bem que querem se manifestar. As pessoas têm que ter o direito de se manifestar. A manifestação antiga era nas praças, nas ruas, e eu defendo que continue assim, mas hoje boa parte das manifestações vem exatamente das modernas mídias sociais, das páginas sociais. Estas são as nossas novas praças e as nossas novas ruas. Não excluindo a possibilidade de manifestações nas ruas e praças aqui em Brasília e em todo o país. Mas as pessoas não estão dispostas a todos os dias irem às ruas. E as páginas sociais são esse caminho. Então, o Supremo, ao não colocar sob a luz da transparência esse inquérito, que dizem ter um fundo muito grave, né? Na verdade, faz esse trabalho mesmo de tentar desestimular e não consegue, né? Agora, colocar isso aí como possibilidade ali de interferência em Supremo ou não, eu acho muito difícil. Eu até acho o seguinte: ministro do Supremo, servidor público federal, tem estabilidade pública e é por isso que se tem a aposentadoria integral e paridade, para garantir a independência de funcionamento. E, evidentemente, força do Estado em proteção à sociedade.
Então, esta força do ministro, as competências dos ministros e garantias dos ministros, inclusive de não reduzir salário, de não serem demitidos a não ser um impeachment no Supremo, isso aí não é à toa, não é um direito individual que eles ganharam, mas força para a sociedade. Então é isso que tem que acontecer. Tem alguma coisa de grave? Tem que ser demonstrado, tem que abrir um processo e fazer julgamento, senão fica parecendo mesmo coisa de bastidor e tentativa de persuasão e tentativa de intimidar qualquer tipo de manifestação que a Constituição garante. Diga, Augusto. O Supremo é uma piada perigosa, né? Como mostra essa história aí das fake news. Fake news é mentira. Tá dizendo a verdade o Gilmar Mendes quando ele diz que a maior crise da justiça brasileira foi criada pela Lava Jato. Ele está falando a verdade quando ele diz que o Lula é inocente, que foi perseguido para não ser candidato. Então ele está espalhando mentiras. Por que eles não enquadram o Gilmar Mendes? Todo voto do Lewandowski é uma mentira. Ele se baseia em falsidades para tomar uma decisão qualquer, sempre absurda. Então, a mentira é isso aí. Agora, aparece o Alexandre de Moraes agindo como um maluco, prendendo gente e é tratado pelos seus pares como se fosse um juiz ali no perfeito domínio das suas faculdades mentais. É um maluco. Tá? Isso é que ameaça a democracia e arranha, né, a já arranhadíssima imagem do Supremo.